Olá pessoal, sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo Sociedade Individual de Advocacia. Se você realizar uma análise superficial das regras da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, corre o risco de ter o benefício indeferido por erros básicos na contagem do tempo ou na aferição da carência. Hoje faremos uma análise técnica da base normativa que o INSS utiliza para analisar esses requerimentos. O que analisaremos na tela agora é o texto oficial da Instrução Normativa 128, especificamente subseção 1 do capítulo da aposentadoria da pessoa com deficiência, que regulamenta a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Então, vamos direto aos requisitos centrais, né? Estabelecidos no artigo 311. Antes de qualquer coisa, pessoal, eles são cumulativos, tá? Artigo 311. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, cumprida a carência exigida, será devida ao segurado que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos. 1. 55 anos de idade se mulher e 60 anos de idade se homem. 2. 15 anos de tempo de contribuição cumpridos na condição de pessoa com deficiência, independentemente de seu grau. E 3. Condição de segurado com deficiência na DER, na data da entrada do requerimento ou na data da implementação dos requisitos. O que isso significa na prática, pessoal? Para ter o direito reconhecido, o homem precisa ter 60 anos e a mulher 55. Além disso, exige-se comprovação de 15 anos de contribuição e todo esse tempo precisa ter sido trabalhado enquanto o segurado já possuía deficiência, seja ela leve, moderada ou grave. E por fim, no exato momento em que pede o benefício, a pessoa ainda precisa possuir a deficiência, né? E aqui está o rigor técnico da norma, como dito. Note a palavra cumulativamente. Você não pode ter completado 15 anos no passado e não possuir mais a deficiência na data da entrada do requerimento. Outro ponto fundamental é que, ao contrário da aposentadoria por tempo de contribuição, onde o grau dita o tempo necessário, né? Na aposentadoria por idade, a lei afasta a exigência de grau. O fato gerador aqui é a existência de deficiência por 15 anos, independentemente da gravidade, tá? Então, agora que entendemos os requisitos, veja como o parágrafo 1º resolve uma confusão comum entre carência e tempo de contribuição. Parágrafo 1º. A carência de que trata o caput não exige concomitância com a condição de pessoa com deficiência. Isso quer dizer que a carência mínima exigida pelo INSS, né, os 180 meses, não precisa ter sido integralmente recolhida enquanto o segurado possuía deficiência. E essa é uma distinção vital, tá? No direito previdenciário. Tempo de contribuição e carência são institutos distintos. O segurado é obrigado a comprovar 15 anos de tempo de contribuição laborados na condição de pessoa com deficiência. No entanto, para fechar a carência do benefício, o INSS aceita o cômputo de contribuições feitas antes do surgimento da deficiência, desde que o número mínimo seja atingido, né? E adiante, nós avançamos aqui para o tratamento dado ao trabalhador rural, né? Veja, parágrafo 2º. O disposto no caput se aplica ao trabalhador rural com deficiência, desde que também comprovada a condição de trabalhador rural na data de entrada do requerimento ou na data do preenchimento dos requisitos, né? Veja, parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 2º, para fins de atendimento do inciso 2 do caput, poderão ser computados períodos de contribuição sobre outras categorias, inclusive urbanas, né? E o parágrafo 3º aqui traz uma remissão técnica definindo o trabalhador rural, conforme o artigo 247. Temos vídeo a respeito, queira consultar nossa videoteca. O trabalhador rural também possui direito a essa regra, desde que esteja exercendo atividade rural no momento do pedido. E o detalhe mais importante, né? Para somar os 15 anos exigidos, ele tem permissão para juntar o tempo de trabalho urbano com o tempo rural, né?
A instrução normativa consagra aqui a aposentadoria híbrida da pessoa com deficiência. O critério que define a regra aplicável é a natureza da atividade no momento da DER, ou no preenchimento dos requisitos, né? Se o segurado está no campo, aplica-se a regra rural, mas se ele utilizar o histórico de contribuição urbana para completar os 15 anos necessários, certo? Agora, a gente precisa de atenção, né, no artigo 312, porque ele impõe severas restrições sobre a contagem do tempo, inclusive a vedação da conversão do tempo especial, hein? Artigo 312. Para fins da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, é assegurada a conversão do período de exercício de atividade até 3 de novembro de 2019, sujeita a condições especiais, exclusivamente para efeito de cálculo do valor da renda mensal, sendo vedadas. Inciso 1. A conversão do tempo sujeita a condições especiais para fins de carência exigida. E 2. A conversão do tempo na condição de pessoa com deficiência para fins de acréscimo no tempo de contribuição, né? Então, se você trabalha exposto a agentes nocivos, né? Salubridade, periculosidade, antes da reforma da Previdência, né? Com data firme, 13 de novembro de 2019, você pode converter esse tempo especial. Porém, isso servirá exclusivamente para melhorar o valor final do seu benefício. É estritamente proibido usar essa conversão de tempo fictício para atingir a carência ou para inflar o tempo de contribuição e alcançar os 15 anos, né? A norma é deliberadamente restritiva. Na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, o tempo fictício gerado por multiplicadores atua unicamente no cálculo da renda mensal inicial, da RMI. O segurado ou advogado não pode utilizar esse acréscimo legal para antecipar o cumprimento dos 15 anos exigidos no artigo 311, tampouco para fechar os 180 meses de carência, tá? E aqui, no artigo 313, determina, né, o direcionamento para o cálculo financeiro do benefício, a base de cálculo, né? Vejam, artigo 313, a aposentadoria de que trata esta subseção será calculada na forma prevista no inciso 9 do artigo 233. Também temos vídeo a respeito na nossa videoteca, queira consultar. A instrução normativa faz a remissão ao artigo 233, porque ele define a fórmula matemática que resultará no valor do seu pagamento mensal, né? Então, em termos práticos, a aposentadoria da pessoa com deficiência costuma garantir o coeficiente de 100% do salário de benefício. É uma vantagem substancial frente à regra geral instituída pela Emenda Constitucional 103, né? A reforma da Previdência, que frequentemente inicia o coeficiente em 60%. Por isso, o enquadramento exato nessa subseção é de extrema importância econômica, né? A análise objetiva da IN demonstra que a concessão do benefício não tolera aproximações. É exigido rigor na comprovação técnica da deficiência pelos 15 anos, além da correta distinção entre carência e tempo de contribuição. O próximo passo, antes de qualquer protocolo no INSS, é realizar o saneamento de toda a documentação médica do CNIS para garantir que o seu caso se amolde perfeitamente às exigências que acabamos de ler. Se esse vídeo lhe foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.